Bem-vindo à Escola Bíblica Virtual da Assembleia de Deus Anglo-Brasileira, em Londres. Lição de número 2, a Bíblia Sagrada. Nesta lição vamos aprender mais sobre a Bíblia Sagrada. Vamos ver como ela foi escrita e por que ela é digna de toda confiança. O cristianismo crê que a Bíblia, e nenhum outro livro além dela, foi plenamente inspirada por Deus. Isso quer dizer que cremos que tudo que nela lemos é a exata expressão dos fatos e da vontade do Senhor, cuidadosamente organizados e preservados ao longo dos séculos. Nenhum outro livro tem tantas traduções e tanta circulação. Nenhum outro livro é tão amado por tantos e odiado por alguns como a Bíblia Sagrada. A primeira coisa que você deve saber sobre a Bíblia é de que ela foi escrita ao longo de aproximadamente 1.600 anos por cerca de 40 indivíduos tão diferentes quanto reis, pastores de ovelhas, cobradores de impostos, pescadores e profetas, em eras, culturas e lugares distintos. Embora essas pessoas fossem pessoas normais como nós, entendemos que Deus os inspirou, através do Espírito Santo, para documentar eventos e mensagens importantes desde a criação do Gênesis até a nova criação em Apocalipse, com foco no plano de salvação do homem. A Bíblia evangélica se divide em duas partes: o Antigo Testamento, que narra da criação do mundo até pouco antes de Jesus, e o Novo Testamento, que cobre eventos e mensagens após o nascimento de Cristo, como seu ministério terreno, a formação da igreja e também revelações escatológicas, ou seja, relacionadas com o futuro da humanidade e a nova criação. O Antigo Testamento, organizado com o exato mesmo conteúdo em 39 livros para os evangélicos e 24 para os judeus, foi primariamente escrito em hebraico, língua nacional de Israel. Cada livro foi considerado sagrado, ou seja, inspirado por Deus, porque atendeu a certos critérios. Primeiro, ele se autodeclara divinamente inspirado. Segundo, seu escritor era alguém claramente tido como um porta-voz do Senhor, uma figura histórica, como Moisés, Isaías, Daniel e outros. Terceiro, o seu conteúdo foi demonstrado como historicamente correto. Quarto, o livro era e continua sendo amplamente aceito pela comunidade judaica como inspirado por Deus. As escrituras do Antigo Testamento também passavam por um rigoroso controle de qualidade durante a sua cópia. Elas eram apenas preparadas por judeus em peles selecionadas e tinta preta de alta qualidade. O texto seguia sempre o mesmo padrão, 48 a 60 linhas, com 30 letras em cada. Nada era escrito por memória, senão por cópia direta de originais confiáveis. O escriba deveria estar sempre vestindo trajes especiais e cada vez que um dos nomes do Senhor era escrito, uma nova pena era utilizada. Se o Santíssimo Nome do Senhor aparecia no texto, 4 consoantes sem vogais, normalmente traduzido por Jeová ou Javé, o copista deveria tomar um banho de purificação. O trabalho não poderia ser interrompido nem mesmo pela figura do rei, que deveria ser solenemente ignorado. O escriba também deveria saber a quantidade exata de versos, palavras e letras em cada livro para a conferência final. Com 3 erros ou por desgaste, a cópia era destruída por fogo. De fato, descoberto como um dos manuscritos do Mar Morto, encontrados nas cavernas de Qumran a partir de 1948, confirma que o Antigo Testamento que hoje utilizamos é exatamente igual ao utilizado em séculos anteriores. Os 27 livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné. Eles sobreviveram ao crivo de 3 séculos da igreja primitiva, que cuidadosamente examinou todos os manuscritos existentes, a maioria falsa e herética, quanto a 5 critérios. Primeiro, o período em que foi escrito, ou seja, o livro deveria vir do 1º século. Segundo, a autoria apostólica, quer dizer, deveria ter sido escrito por um apóstolo ou com a supervisão de um apóstolo, como Mateus ou João. Terceiro, o conteúdo teológico. Quarto, a aceitação pelas igrejas. E quinto, a inspiração divina. Por volta do 4º século, o conjunto de livros que hoje formam o Novo Testamento estava finalmente acordado. Os livros do Novo Testamento que hoje temos são fiéis aos originais. Mais de 13.000 cópias existem, confirmando um percentual altíssimo do texto, sendo as mais antigas datadas de 300 depois de Cristo, ou seja, apenas 250 anos depois dos eventos que são relatados. Apenas para que você tenha uma ideia de como isto é fantástico, a história da Grécia e da Roma Antiga chegaram até nós com não mais do que 100 cópias, no melhor dos casos, escritos em média cerca de 1000 anos depois dos eventos que são narrados. Entre estes estão a história de César e os escritos de Platão, Tácito e Heródoto, os quais são amplamente reconhecidos como verdadeiros. Pelo mesmo critério, muito mais digna de aceitação é a palavra de Deus. Se você ama a Bíblia, parabéns! Você tem dedicado seu tempo a um livro digno de toda confiança. Através das Escrituras Sagradas, Deus tem apontado o caminho para a salvação do homem em diferentes culturas e eras.
Como esta também é uma responsabilidade que recai sobre a igreja, eu gostaria de convidá-la a compartilhar com seus amigos e parentes aquilo que você já aprendeu lendo a sua Bíblia Sagrada. Deus te abençoe.